você que nos acompanha, seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma análise, o seu programa de análise de conjuntura internacional. Eu sou Cláudio Porto, jornalista independente. Este programa é uma realização do canal da Prática Política no YouTube e também transmitido pela TV Comunitária do Rio de Janeiro, canal 6, da antiga NET Atual Claro TV, e a partir deste programa pela TV Comunitária do Distrito Federal, canal 12 da Claro TV. Comigo, André Nunes, analista político. Como vai, André? Tudo bem? Tudo bem, Cláudio. Gostaria de agradecer de antemão a você, ao teu canal da Prática Política e, é claro, a TV Comunitária do Rio de Janeiro e a TV Com do Distrito Federal. André, o primeiro assunto do programa de hoje, a visita de uma pequena frota composta por uma fragata, um rebocador de resgate e um navio-tanque, além de um submarino de propulsão nuclear da Rússia, lá no porto de Havana, em Cuba, isto entre os dias 12 e 17 de junho. Segundo os Ministérios das Relações Exteriores de Cuba e da Rússia, André, os navios não estavam transportando armas nucleares, antes que falem isso, e participavam de um exercício militar no Atlântico Norte antes desta parada em Cuba. André, a pergunta que eu te faço para que você possa analisar esta notícia é a seguinte: como é possível relacionar esta visita, este episódio em Cuba, com aquela fala que o presidente Putin da Rússia deu há alguns dias, de que a Rússia também poderia responder aos Estados Unidos e à Europa em relação à Ucrânia, apoiando militarmente, dando suporte, armando países não alinhados aos Estados Unidos aqui no Ocidente? Cláudio, esse envio dessa pequena frota russa ao porto de Cuba é um recado muito claro do presidente Vladimir Putin aos Estados Unidos e ao Ocidente coletivo de maneira em geral. Essa pequena frota é de fabricação soviética, pelo menos a fragata russa Almirante Gorshov é de fabricação soviética, obviamente já foi modernizada, reequipada e armada com mísseis hipersônicos. Também nessa frota foi enviado o submarino nuclear com armas de alta precisão, Cláudio, que podem localizar navios inimigos a mais de 600 quilômetros de distância. Então, o envio dessa pequena frota da Rússia para o porto de Havana, Cláudio, é um recado muito claro aos Estados Unidos. Se os Estados Unidos têm sua presença militar em países vizinhos da Rússia, então a Rússia também poderá ter uma presença militar muito próxima dos Estados Unidos, nesse caso da costa da Flórida. Vamos lembrar que a costa cubana de Havana fica a mais ou menos 110 quilômetros apenas da Flórida, Cláudio. Então, se os Estados Unidos possuem armas através da OTAN em países como Letônia, Lituânia e Estônia, ex-repúblicas soviéticas, que fazem fronteira com a Rússia, então a Rússia também se sente no direito de colocar suas armas muito próximas aos Estados Unidos, Cláudio. Agora, há certas notícias que nós observamos na mídia ocidental que soam até como piada e beiram o ridículo. Por exemplo, a notícia de que o governo do Canadá enviou um navio patrulha para dissuadir a Marinha Russa em Cuba. E se os nossos telespectadores buscarem na internet por essa notícia, vão observar que esse navio canadense é uma verdadeira sucata, Cláudio. Então, realmente, essa notícia de que o Canadá estaria enviando um navio patrulha para dissuadir a Marinha Russa, que conta em Cuba com uma fragata armada com mísseis hipersônicos e um submarino nuclear com armas de alta precisão, essa notícia vinda do Canadá é realmente ridícula, Cláudio, e não passa de uma piada. Mas somos obrigados a informar ao nosso público das reações dos países do Ocidente. Muitas vezes são reações pífias e patéticas, como essa do Canadá, Cláudio. Ô André, esta visita, né? Vamos colocar nesses termos, esta visita
de alguma maneira significaria um apoio militar da Rússia aos cubanos, no sentido também de os cubanos terem poderem utilizar deste apoio militar para defender seus interesses também contra os Estados Unidos? De alguma maneira, isto significaria que a Rússia estaria dando suporte militar para que Cuba pudesse levar adiante qualquer tipo de iniciativa, eventualmente contra os Estados Unidos? Não exatamente nesse sentido, Cláudio, de que Cuba pudesse levar alguma iniciativa armada contra os Estados Unidos, até porque esse nunca foi o intuito do governo revolucionário de Cuba. Mas, na verdade, talvez de se defender. Precisamos recordar que a cooperação e os laços de amizade entre Rússia e Cuba remontam os anos 60, logo após a Revolução Cubana, em 1959. Mas essa cooperação militar, atualmente, Cláudio, ela é muito mais técnica do que uma efetiva transferência de armamentos. Então, mesmo que houvesse essa transferência de armamentos, seria mais no sentido da defesa cubana do que para alguma ação ostensiva contra os Estados Unidos. E também precisamos recordar, Cláudio, que o foco da Rússia hoje é no teatro de operações na Ucrânia, desde o início da operação especial militar da Rússia naquele país no ano passado. Então, a cooperação com Cuba é muito mais técnica no campo do desenvolvimento tecnológico militar. A Rússia hoje possui a indústria bélica mais avançada do mundo, mas a cooperação é mais focada no âmbito técnico, Cláudio. E por falar no teatro de operações da Ucrânia, vamos para o segundo assunto do programa desta semana, que diz respeito a uma conversa com jornalistas do presidente Putin, presidente da Rússia, que apresentou nesta conversa uma proposta para encerrar a operação militar na Ucrânia. Segundo o presidente da Rússia, os termos para as negociações de paz com a Ucrânia são os seguintes: a saída das tropas ucranianas de todo o território das novas regiões da Rússia, como tem sido classificado, e também que a Ucrânia deve declarar oficialmente que não tem planos de aderir à OTAN. Na avaliação do secretário-geral da OTAN, o Jens Stoltenberg, ele disse que esses termos, André, seria como declarar, né, que a Rússia venceu a guerra e que seria a realização dos objetivos militares da Rússia. André, isso gerou muita repercussão, porque os termos, as condicionantes, é o que deram muito o que falar, porque muitas pessoas acreditam que não é muito factível. Eu te pergunto se é factível essas condicionantes propostas na tela aí, o Jens Stoltenberg, né, que é o diretor, secretário-geral da OTAN. E aí, André, é factível esta proposta de cessar-fogo, primeiro, né, proposta para aí se iniciar as conversas para um cessar-fogo do presidente Putin? Cláudio, é mais do que factível. Essa realidade já está colocada. E essa proposta lançada pela Federação Russa em relação à paz, ela é muito mais do que um recado. Ela é a afirmação de que os russos não voltarão atrás na questão ucraniana, de que a Ucrânia é a linha vermelha, é o ponto de corte para o avanço da OTAN, ou em relação ao avanço da OTAN, em direção às fronteiras russas. Os russos não vão permitir que a OTAN continue avançando contra as suas fronteiras. E o ponto de corte, a linha vermelha, é exatamente a Ucrânia. Então, se nós analisarmos as condições colocadas pelo presidente Putin para o estabelecimento da paz, nós vamos ter certeza que essa linha vermelha é um ponto traçado pela Rússia e não haverá volta atrás. O presidente Putin exige neutralidade da Ucrânia, desmilitarização e a desnazificação da Ucrânia. Vamos lembrar que batalhões antes paramilitares, mas há muitos anos já fazem parte
institucionalmente do Ministério da Defesa na Ucrânia, batalhões neonazistas, como o Batalhão Azov, o Kraken, eles formam parte das forças armadas da Ucrânia. Então, Putin também exige a desnazificação da Ucrânia. Isso é dito pelo governo russo desde o começo da operação militar da Rússia na Ucrânia. Então, isso demonstra que não haverá volta atrás do que os russos exigem desde o começo das hostilidades. Na verdade, essa guerra, como já comentamos aqui no programa algumas vezes, ela não se iniciou ano passado, ela ocorre desde 2014, quando há um golpe de Estado na Ucrânia, um golpe de Estado neonazista, onde se instaura no poder a junta de Kiev e as populações do leste ucraniano, de maioria russa, são russófonos, falam russo inclusive, não aceitam o golpe de Estado, a deposição do presidente Viktor Yanukovych e declaram as repúblicas populares independentes de Donetsk e Lugansk. Nessa imposição das condições de paz pela Rússia, a retirada completa das tropas ucranianas, ou do que sobrou das tropas ucranianas, de 4 regiões, também foi exigida por Putin. Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia e Kherson. Ou seja, Cláudio, não haverá volta atrás. Putin também falou em reconhecer novas realidades, as novas realidades territoriais. Por exemplo, a Crimeia russa, Sebastopol e essas 4 regiões que eu acabei de citar, Cláudio. Então, essa linha vermelha, ela traçada por Putin contra o avanço da OTAN em direção às fronteiras russas, ela é definitiva. E, caso as condições sejam aceitas, Putin deixou claro que não seria um cessar-fogo. Essas são condições para a paz definitiva. Caso fossem aceitadas, nós sabemos que não serão aceitas. Caso fossem aceitas, nós sabemos que não serão aceitas nesse momento, porque o Ocidente ainda fornece muito armamento e dinheiro à Ucrânia, mas caso fossem aceitas, essas condições estabeleceriam uma paz imediata. São condições que já estão colocadas, porque a Rússia já domina praticamente essas 4 regiões. Caso a Ucrânia e seus patrões ocidentais não aceitem tais condições, nós poderemos ver um avanço ainda maior das forças russas, dessa vez em direção a Odessa, Cláudio. Lembrando que é um grande apoio da população à inserção dessas regiões à Federação Russa. Afinal, eles todos, no leste da Ucrânia, praticamente todos, são russos. São de etnia russa, falam russo e foram muito perseguidos desde o golpe de Estado na Ucrânia pelas forças neonazistas ucranianas. Precisamos recordar aqui o massacre de Odessa, Cláudio, onde manifestantes, trabalhadores foram queimados vivos por neonazistas ucranianos dentro da sede de uma federação de sindicatos. Agora, as armas cedidas pelos ocidentais para fortalecer esses agrupamentos neonazistas ucranianos, elas estão cada vez mais caindo nas mãos dos russos e sendo exibidas como troféus em Moscou, Cláudio. Então, a situação no fronte ucraniano realmente está muito debilitada, apesar de todo o armamento e financiamento recebido dos Estados Unidos e de países da Europa, como a Alemanha e a França, Cláudio. Essas posições da Rússia, elas deixam claro que não haverá volta atrás. Os russos se cansaram de negociar com o Ocidente. O Ocidente que vem mentindo desde 2014. O Ocidente que não cumpriu os acordos de Minsk e incentivou a Ucrânia a entrar num conflito suicida contra a Rússia, Cláudio. Ô, André, então quer dizer que o Jens Stoltenberg, que é o secretário-geral da OTAN, quando ele afirma que é um reconhecimento da vitória da Rússia, aceitar essas condicionantes, esses termos, né, apresentados pelo presidente da Rússia, então quer dizer que ele tem razão à medida que ele fala isso, que se eventualmente a Ucrânia aceitar
o que a Rússia está propondo é um reconhecimento de que a Ucrânia perdeu essa guerra? Sim, mas essa vitória já está colocada. Essa guerra é uma guerra perdida para o Ocidente. Tanto que já começam a mover suas peças para desestabilizar outras partes do mundo, como Taiwan, Cláudio. Então, essa vitória ela já é a realidade. A postergação do rendimento da Ucrânia só vai causar mais desgraça e mortes naquela região do leste ucraniano, Cláudio. Agora, precisamos lembrar que neonazistas ucranianos massacraram os povos do leste desde 2014. Foram praticamente 10 anos de massacres até a intervenção russa. André, é um impasse que a gente consegue só ver algumas tentativas, né, isoladas de acordo, ou pelo menos de um cessar-fogo, mas nada que prospere. Vamos seguir acompanhando. O Você. Ocidente propõe reuniões de paz, Cláudio, na Suíça, por exemplo, sem a presença da Sim. Rússia. Isso é absolutamente ridículo. E o presidente Lula teve muita razão quando declarou que é impossível negociar a paz sem todas as partes interessadas envolvidas. O presidente Lula estava coberto de razão nesse tipo de declaração, Cláudio. É uma Exatamente. coisa até meio óbvia. Negociar a paz, né, sem que um dos lados esteja é bem difícil. É uma situação de muito impasse, né? Vamos seguir acompanhando. Você chamou atenção para Taiwan, e Taiwan também está na pauta do programa desta semana, porque a gente acompanhou uma notícia do Financial Times, né, que segundo o jornal britânico, o líder chinês Xi Jinping disse que os Estados Unidos têm tentado incitar Pequim a atacar Taiwan. Ele teria dito isso em abril de 2023, então, portanto, mais de um ano atrás, durante a visita da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, à China. Xi Jinping teria dito isso naquela ocasião e a informação só foi divulgada agora, só para que vocês tenham essa ideia, né? Tá mostrando aí para vocês o print da matéria, porque a gente tem, claro, né, a questão do próprio furo, né? Vai saber, essa informação só saiu agora mesmo, ou por qual motivo foi publicado. A divulgação desse tipo de comentário, André, mais de um ano depois de supostamente ter sido dito, cumpre qual papel nas relações entre Estados Unidos e China nessa questão envolvendo Taiwan? Essa é mais uma demarcação de linha vermelha, Cláudio, de que os chineses não vão aceitar mais as provocações dos Estados Unidos em território chinês, nesse caso, Taiwan, que os chineses não aceitarão mais que essas provocações sejam direcionadas contra a filosofia de uma só China, Cláudio. Então, é realmente uma linha vermelha. Xi Jinping e o governo chinês já disseram que não farão vista grossa em relação a movimentos separatistas. Vamos lembrar que há partidos em Taiwan que são mais amistosos em relação a uma reunificação com a China, como o Kuomintang e o Partido do Trabalho de Taiwan. Mas o partido que, nesse momento, ocupa a presidência de Taiwan é um partido declaradamente separatista, e o presidente de Taiwan, no momento, demonstra intenções totalmente separatistas. Então, os chineses já deixam claro que não aceitarão o apoio de forças externas para que esse movimento separatista, e quando eu digo separatista, muitos poderiam pensar, mas Taiwan já é independente. Vamos lembrar que Taiwan é reconhecida apenas por pouco mais de 10 países no mundo. Essa independência ela é uma independência relativa, porque Taiwan apenas se separou da China em 1949, após a Revolução Chinesa, quando o Kuomintang se exilou em Taiwan. Era um partido que governava a China, uma ditadura, e que governou Taiwan até 1975. Então, Taiwan é parte da China, é uma ilha chinesa, e que está cercada pelos Estados Unidos desde a Revolução Chinesa. Após a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos já ocupavam o Japão, e após a Revolução Chinesa, em 1949, os Estados Unidos passam a intensificar essa presença no Japão e também em outros países da região, como a Coreia do Sul. A Coreia do Sul é um país sob ocupação
após a Guerra da Coreia, onde os Estados Unidos tentaram impedir também uma revolução na Coreia de 1950 a 1953. Não conseguiram, mas conseguiram dividir o país. Hoje há mais de 30 mil soldados norte-americanos estacionados na Coreia do Sul. Mais de 50 mil soldados norte-americanos estacionados no Japão. Os Estados Unidos continuam instalando bases militares, não somente no Japão, nas ilhas japonesas de Shigaki e Okinawa, por exemplo. Okinawa, que possui dos 50 mil soldados norte-americanos instalados no Japão, Okinawa possui cerca da metade deles. É uma ilha totalmente ocupada pelas forças armadas dos Estados Unidos. Nas Filipinas, os Estados Unidos também instalam novas bases nucleares e atualmente possui mais de 30 mil militares nesse país asiático. Todos eles muito próximos da China. Ilhas japonesas com bases militares norte-americanas estão a apenas 150 quilômetros de Taiwan e também da costa chinesa, Cláudio. Então é um verdadeiro cerco imposto pelos Estados Unidos, um cerco militar contra a China, desde 1949 até hoje, atualmente. Precisamos recordar também que, no ano passado, 17.600 soldados norte-americanos foram enviados para as Filipinas, que atualmente demonstra esse número avassalador de 30 mil soldados estadunidenses nas Filipinas, Cláudio. Então é um verdadeiro cerco e, conforme as derrotas vão avançando no cenário ucraniano, os peões de guerra norte-americanos já vão sendo direcionados para outros cenários. No caso, Taiwan, onde o verdadeiro intuito talvez não seja provocar uma guerra direta entre os Estados Unidos e a China, mas uma intervenção chinesa em Taiwan, que seria o motivo, Cláudio, para que os Estados Unidos pudessem convencer a Europa a levantar diversos bloqueios econômicos contra a China e impor sanções econômicas. Esse é o verdadeiro objetivo dos Estados Unidos. Como não podem vencer a China numa guerra econômica justa, digamos assim, precisam de motivos para impor sanções econômicas, Cláudio. Esses motivos estão sendo expostos em Taiwan. Muito, muito importante isso, porque já vai projetando, né? Já vai projetando o que a gente pode acompanhar lá na frente. E por falar em Taiwan, falar também nas Filipinas, olha só a próxima notícia, André, que é a última aqui para a gente fechar o programa, né? Segundo a Agência Internacional de Notícias, Reuters, uma operação secreta tocada pelo Pentágono, olha só, envolvendo militares do exército estadunidense, que conduziram uma campanha de desinformação contra o suporte e ajuda que a China estava dando a países durante a pandemia de Covid-19. E aí eu citei as Filipinas porque lá na matéria da Reuters eles apontam as Filipinas, né? Mostram como isso ocorreu nas redes sociais lá nas Filipinas e como os usuários eles passaram, né, a discutir isso nas redes sociais. Os militares usavam perfis falsos nas redes sociais para levantar uma campanha de medo contra as vacinas da China, acusando também o país asiático de ter sido responsável pelo vírus. Esse tipo de operação é inédita de alguma forma, André? Cláudio, uma verdadeira campanha de desinformação, uma campanha propagada pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, o Pentágono, e obviamente o Pentágono também é a sede da inteligência militar dos Estados Unidos, mas isso começa até antes dessa campanha de desinformação nas Filipinas, quando Donald Trump, então presidente dos Estados Unidos, começa a lançar o slogan vírus chinês. Uma mistura de desinformação com racismo, Cláudio. Agora, essa notícia de campanha de desinformação passa a ser vinculada no Ocidente apenas porque foi um furo jornalístico da Reuters, uma agência britânica de notícias, uma central de notícias britânica. Porque se fosse veiculado por meios do Oriente, provavelmente nós nunca saberíamos, nunca seríamos permitidos saber que os Estados Unidos agiram com essa campanha grotesca de desinformação, não somente contra as vacinas chinesas, mas também contra insumos, máscaras
faciais, kit de testes, Cláudio, utilizando de perfis falsos em redes sociais. Poderíamos lembrar aqui também que a mesma campanha foi feita desde a invasão de Gaza por Israel, onde milhares de robôs foram lançados para apoiar as ações do sionismo israelense contra os palestinos. Então, não é nenhuma novidade que os Estados Unidos ajam dessa forma, com desinformação, manipulação. Segundo a Reuters, eles mesmos descobriram mais de 300 perfis falsos que distribuíam esses memes, essas notícias falsas, que eram compartilhadas por militares ou ex-oficiais das Forças Armadas dos Estados Unidos que tinham algum tipo de atuação nas Filipinas. Então, uma verdadeira rede de desinformação, de notícias falsas propagadas pelo governo dos Estados Unidos através da sua inteligência militar. Cláudio, com um slogan que dizia: China é o vírus. Racismo, desinformação, verdadeiras campanhas de mentiras para favorecer as big techs, as indústrias farmacêuticas dos Estados Unidos. Porque a China, assim como a Rússia e Cuba, são países capazes de desenvolver suas próprias vacinas e de agir com solidariedade em relação aos países menos desenvolvidos, cedendo vacinas e insumos, Cláudio. Então, realmente, uma campanha de desinformação lamentável, é uma excrescência, e o próprio Twitter foi obrigado a reconhecer esses perfis falsos e removeu, após a denúncia da Reuters, mais de 300 perfis, demonstrando como agem os Estados Unidos para manipular a opinião pública. Cláudio Porto. Em todas as partes do mundo, né? André, muito obrigado, viu? Muito obrigado mesmo. Valeu. Obrigado a você, Cláudio. Muito obrigado. Obrigado a quem nos acompanhou. Muita saúde. Até a próxima edição do programa Análise. Tchau. Valeu, gente.